Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Esse foi o tema, né, que eu fui convidado para compartilhar com vocês. A gente sabe que o tema é meio espinhoso, né? Não necessariamente porque, não que não seja difícil, mas é porque provoca polêmicas, né? Ainda mais no estágio que a gente está aqui no Brasil, né? Ano que vem é ano de eleição, lembra disso? Não seja expulso dos grupos de WhatsApp, tá? Cuidado, eu também vou me esforçar, enfim. Mas a gente fala tudo isso, faz uma gracinha para ver se fica um pouco mais leve, mas o tema tem lá a sua complexidade, a sua tensão. Então, o objetivo nosso é tentar entender um pouquinho, nesse tempo que a gente tem, sobre o propósito da política. Qual que é o objetivo, qual que é o propósito? A Bíblia pode nos ensinar a pensar sobre isso ou não? Sobre liturgia, a gente tem que ir para a Bíblia. Sobre o que a gente deve cantar, tem que ir para a Bíblia. Agora, política, tem que ir para outras referências. Quais seriam? Ou não, tem que ir para a Bíblia mesmo. A gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso. Beleza? Vamos lá. Vão anotando as perguntas. Não judiem de mim, por favor. Peguem leve. A gente deixa mais para o final, para a gente responder, tá bom? Bora lá, então. Infelizmente, não está nítido, mas eu passo aqui para vocês, resultado aqui do último censo, de 2022, que saiu agora, tá? É o mais recente. Foi colhido em 2022, mas saiu agora. Aí tem um detalhe interessante para a gente aqui. Então, recentemente, o censo de 2022, no IBGE, mostrou que a Igreja Evangélica do Brasil continuou crescendo, mas num ritmo um pouco mais lento, tá? Quase 27% da população brasileira se declara evangélica, mas pela primeira vez desde 1960 o crescimento evangélico perdeu um pouco a força. Então, como se estivesse crescendo assim, agora começou a crescer, ou melhor, continuou a crescer, mas agora num ritmo um pouco mais lento, só para a gente lembrar. Agora, um detalhe que entra um pouco mais no nosso tema. Dentre os principais fatores que as pesquisas e cientistas políticos identificaram para essa desaceleração, está o quê? A compreensão que as igrejas têm, que os líderes têm sobre política. Se isso é verdade ou não, a gente vai ter que investigar um pouco mais, mas um dos motivos que explicam o fato de que os evangélicos continuam crescendo, mas agora não com a mesma aceleração anterior, é por causa das nossas tretas políticas, tá? E aí continua falando. Infelizmente, o envolvimento até confuso, né, de algumas igrejas evangélicas com a política afastou muita gente. E no último lá, hoje, igrejas evangélicas têm a oportunidade única de encontrar um caminho. Dá tempo de aprender com as recentes lições. Nunca haverá plena concordância. Ainda existe um lugar para a cura. E aí, segundo o autor desses slides aqui, a cura passa necessariamente por a gente buscar o que a Bíblia chama de sabedoria de Cristo. Se a gente continuar se envolvendo com política, só que agora buscando, todo mundo aqui tem uma ideia, eu também tenho. Todo mundo aqui tem uma posição, eu também tenho. Normalmente a gente acha, eu acho que a minha ideia está certa. Você acha que a sua ideia também está certa, isso faz parte do jogo, beleza. Só que, assim, olhando para o nosso comportamento em geral, e aí a gente tem que falar em terceira pessoa, não é só, você viu aquele, não, a gente tem que, né, fazer uma autocrítica. Esse último slide deixa bem claro que, nessa autocrítica, a referência que a gente tem que usar é o que a Bíblia chama de sabedoria de Cristo. É o que eu vou me esforçar e eu creio que vocês vão se esforçar também, né? Aqui, nessa palestra, a gente tem alguns minutinhos para a gente falar um pouco, mas esse exercício é um exercício contínuo. O que a Bíblia ensina sobre política? A partir das Escrituras, como eu posso me envolver politicamente, sabe? Sem cair nos erros que, de repente, nós caímos aí, né? Ou nos últimos anos, nas manifestações que a gente faz, nas opiniões nossas, enfim, tá? Então, isso aqui só para esquentar os motores. Algumas perguntinhas, aí cada um responde para você aí.
Você reflete sobre política a partir de quais referências? Todo mundo aqui pensa sobre política. Todo mundo aqui detesta uma posição e ama uma outra posição. Beleza, faz parte do jogo. Perguntinha que eu tenho que fazer para mim. Qual que é a referência que eu uso para ter as minhas opiniões? Eu lembro, né, a minha primeira formação, isso aqui é só um detalhe, eu lembro que a minha primeira formação mesmo, depois de ser especialista em Flamengo, eu estudei História, né? Então, eu fiquei 4 anos só estudando com professores de uma linha determinada, que eu não preciso falar, eu só estudei com marxista. Tá? Eu só estudei com marxista. Eu já fui do PSTU. Não assim tão convicto. Eu era assim um cara meio que metido assim a investigador. Quero ver como é que, né? E eu queria ir, PSTU é assim, é o radicalzão, né? Eu não tinha convicto. Eu estava na igreja presbiteriana, tá? Minha mãe não gostava muito, minha mãe não entendia direito, então eu nem queria explicar para ela. Mas eu queria infiltrar para saber como é que funciona o negócio. Então, eu só estudei com marxista. Se eu for ensinar para vocês sobre história, sobre o que eles pensam sobre reforma protestante, você sabe o que um marxista pensa sobre reforma protestante. Foi nada desse negócio de volta à escritura, isso é bobeira. O mundo estava mudando economicamente, precisava de um sistema que justificasse essa mudança do feudalismo para o capitalismo. Os protestantes gostam de grana, então é isso aí. É essa que é a explicação. Claro, é um pouquinho mais elaborada, né? Mas, assim, no frigir dos ovos é por aí. Então, o desafio do cristão, seja no ambiente em que ele estiver, é duplo, é sempre mais, porque ele tem que entender o que os professores falam, ele tem que ler o que os professores vão indicar para você e tem que ler o que eles nunca vão indicar para você. Tolo sou eu quando eu penso que eu vou para a faculdade entender qualquer assunto de um ponto de vista científico, que significa o quê? Neutro. Não existe neutralidade. Então, só para a gente pensar um pouquinho, tá? Sobre essas questões. Sempre tem uma referência. Qual é a referência que eu tenho? Às vezes você pode saber qual é a referência. Às vezes, você não sabe qual é a referência, mas você tem uma referência para pensar o que você pensa sobre política. Sejamos mais intencionais nisso. Isso por exemplo, o que você pensa sobre propriedade privada? Da onde que vem? Eu posso ou não resistir ao Estado? Se a resposta for sim, o sim você buscou na onde? O não você buscou na onde? Na onde não? Aonde? Onde você buscou? Esse é o ponto que a gente vai ter que pensar junto, tá? Que relação existe entre as crenças religiosas e as posições políticas? Pastor, aí não, né? Porque não pode misturar fé com religião. Hã? Se alguém aqui mostrar para mim uma posição política que não esteja fundamentada num princípio de fé, eu pago o Outback amanhã. Outback, a maioria de vocês são bem mais ricos, fogo de chão esquece, eu não tenho dinheiro para isso. Mas o Outback eu consigo pagar. Eu nunca perdi essa aposta, então eu sei que eu vou ganhar. Mostra para mim um princípio de fé, uma posição política, seja ela qual for, que não esteja baseada num princípio de fé. Não existe. Não existe. Toda posição política está baseada num pressuposto de fé, seja na Bíblia ou seja em qualquer outro lugar que não seja a Bíblia, mas está baseada em algum princípio de fé. Qual que deve ser essa relação? O que ideologia, idolatria e cosmovisão tem a ver com política? Tem nada a ver, tem tudo a ver. O que tem a ver? O que a Bíblia ensina sobre política? Política e religião se misturam? Acabamos de falar, né? Igreja e Estado, aí é uma outra questão. Se misturam? Né? E se misturam, está certo? Na primeira, que é inevitável, tá? Inevitável. Quando eu falei para vocês de propriedade privada, se você quer abolir a propriedade privada, o princípio que leva você a pensar nisso está baseado num pressuposto de fé. Se você quer preservar a propriedade privada, mesma coisa. Então, não dá para desmisturar, não dá para desunir fé e religião, fé, religião e política, porque elas estão entranhadas.
Eu posso fazer, claro, uma relação correta ou incorreta. Agora, Estado e igreja é um outro papo, tá? Enfim. Só para a gente ver que tem bastante coisa aí para conversar, só estou levantando as questões. Você já parou para refletir se a sua posição política honra as Escrituras? É algo que eu tenho que fazer. E aí a nossa pergunta principal, qual é o propósito da política? Quero ler esse texto com vocês, você pode conferir na sua Bíblia. Atos, capítulo 17, 10 e 11, diz assim, a princípio não é um texto que fala sobre política, a princípio, tá? Mas tem aqui um elemento que é fundamental para a gente entender política, ou seja lá qualquer assunto. Atos 17, 10 e 11 diz assim, e logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Por quê? Esse é o ponto principal. O texto elogia os cristãos de Bereia. Os de Tessalônica não, porque eles gostavam muito de novidade, né? Tinha uma novidade, os tessalonicenses ouviam. Tinha uma outra novidade, os tessalonicenses ouviam. Os de Bereia foram elogiados por quê? Por um comportamento que vem aqui. Pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então, 2 destaques que eu faço aqui. Primeiro, a primeira e principal virtude dos bereanos é a avidez em receber a palavra. Até coloquei outras traduções aqui, né? Receberam a palavra com toda avidez, de bom grado receberam a palavra, receberam a mensagem com grande interesse, receberam a palavra com ansioso desejo. Então, a primeira característica dos bereanos, que é uma lição para nós, é que tipo de relacionamento eu tenho com esse livro. Porque a proximidade que eu tenho com esse livro, a distância que eu tenho desse livro, influencia a forma como eu vejo qualquer coisa. Namoro, casamento, divórcio, sexo, o que for. Os bereanos tinham ansioso desejo pela palavra. Então, a primeira virtude é isso. É essa. E aí, essa aqui é a consequência. A segunda virtude dos bereanos é o seu discernimento bíblico. Com a palavra, como as lentes a partir das quais eu enxergo a vida, eu consigo discernir o que é bíblico do que não é bíblico. Seja o meu discernimento aceito pela sociedade ou não. Sem medo de ser chamado de progressista ou de fundamentalista. Isso aí, ó, é outra coisa. Bereano é aquele que tem ansioso desejo pela palavra de Deus. E com a palavra de Deus no coração, ele vai discernir as coisas, inclusive a esfera política. Inclusive a esfera política. Todo mundo na mesma página aqui? Beleza? Desafio para mim. Eu tremo diante desse texto, espero que vocês tremam também. Tá? É aquele tremor assim, de respeito para a gente querer mais. Porque não é só ler, não é só estudar. É ter ansioso desejo. E a partir disso, e aí um detalhe importante, eu sempre anseio desejantemente alguma coisa, ou a palavra, ou alguma outra coisa. Quando a Bíblia é algo muito cansativo para mim, é porque eu estou empolgado com outras coisas. Coração humano foi feito para amar e odiar. Amar o que é amável e odiar o que é odiável. Beleza? Coração nosso, coração segundo a Bíblia, que a gente vai falar daqui a pouco, coração é aquilo que existe mais profundo no ser humano. Tanto é que eu vou falar aqui agora e depois eu não preciso falar. Para a gente entender política, porque as tretas que a gente tem na política, né? As minhas tias lá que brigaram comigo, eu briguei com elas lá, depois a gente pediu desculpa, está tudo bem. Em algum momento da discussão, a razão saiu. Né? A razão saiu. E não é só a razão é secundária. Primeiro é o que está no seu coração. Na verdade, a minha racionalidade obedece os meus amores. Você não é aquilo que você sabe. Você é aquilo que você ama. Às vezes eu sei certinho a teologia, né? Eu acho que eu fui chamado para isso, tem alguns anos. Então, às vezes, está tranquilo na minha cabeça. Nilson, o que é errado? É errado se você for para cá.
O certo, biblicamente, é se você for para cá. Então, às vezes, cognitivamente, eu sei certinho o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer. Só que tem um detalhe. Os meus afetos, os meus amores, os meus desejos não estão naquilo que eu sei que é certo. Estão naquilo que eu sei que é errado. Normalmente, a gente não peca por ignorância. A gente peca sabendo que é errado. Mas, você sabe que é errado, por que você fez? É porque, naquele momento, os meus amores não estavam em Deus. Todas as vezes que eu peco e que você peca, é assim. No momento do pecado, eu não amei a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, com toda a força. Eu amei outra coisa. E por isso eu desobedeci. Mesmo sabendo que eu tenho que amar a Deus sobre tudo. Isso tudo tem a ver com política. A questão do propósito da política é a superfície. O que a gente vai tentar pensar, e já estamos pensando, é o que está embaixo. As discussões políticas são a ponta do iceberg. Tá? A ponta do iceberg. A questão é o que está por detrás. Na verdade, o que está embaixo. É o meu amor a Deus ou o meu amor a outra coisa que vai influenciar a visão que eu tenho de política. Dos bereanos, beleza? Tá? Vamos lá. Tem bastante coisa. Quando falamos de política, o que a gente está falando? Basicamente, tá? Aqui talvez eu não vá agradar aqueles mais sofisticados e exigentes. Aqui uma visão bem geralzona. Quando falamos de política, o que a gente está falando? Estamos nos referindo a uma dimensão da realidade em que os homens e mulheres, né, se organizam socialmente a partir de regras, leis e princípios. Basicamente é isso. O homem é um ser político, o homem é um ser lúdico, o homem é um ser sexual, o homem é um ser religioso, né, o homem é um ser social, o homem é um ser cognitivo, é tudo isso. Quando a gente fala do homem como um ser político, a gente está falando dessa esfera da realidade, onde nós, em comunidade, nos organizamos a partir de algumas regras e de alguns princípios. Alguns se organizam de um jeito, outros se organizam de outro jeito. Em algumas organizações, a mulher tem um papel assim, e outras têm um papel assado, e por aí vai. Né? Basicamente, é isso que a gente está falando. Na dimensão política estão presentes esses conceitos, além de outros. Né? Quando a gente fala de política, a gente está falando disso daqui. Estado. O que é? De onde veio? Tem base bíblica? Deve ser eliminado? É realmente a grande causa das desigualdades? Enfim, a gente pode resistir ao Estado? A gente tem que obedecer ao Estado? De onde a gente tirou esses parâmetros? A gente está falando de propriedade privada, já falei para vocês, de direitos e deveres. Quem que estabelece direitos e deveres? A gente gosta mais do quê? Direitos ou deveres? Né? Enfim, liberdade. Da onde vem esse conceito de liberdade? Quando eu falo de liberdade, existe espaço para restrição? Liberdade, segundo a Bíblia, é capacidade de fazer tudo? Tudo, tudo, tudo? Nunca foi em nenhum lugar. Até um ateu honesto sabe disso. Até um ímpio honesto sabe que liberdade nunca foi capacidade para fazer tudo. Deus não nos criou para fazer tudo. Mas, né, existem algumas empolgações nossas aí, né? Algumas músicas, alguns filmes, algumas séries, alguns professores, alguns livros que mentem para você. E na juventude a gente gosta de ouvir isso. Você pode fazer tudo, né? Sem restrições. Enfim. Justiça, poder e hierarquia, entre outras coisas. O exercício da reflexão e da participação política nunca é neutro. Só repetindo. Mas é sempre religiosamente orientado. De novo, as posições que nós temos sobre política, elas são orientadas religiosamente. Um ateu está dentro disso também, porque aqui a religião que a gente está falando não é só aquilo que acontece no domingo, não é só... Você vê um religioso não só quando você vê ele domingo com a Bíblia debaixo do braço ou coisa parecida. Quando no domingo você tem uma pessoa cultuando o corpo em algum outro lugar, esse é um exercício religioso. Religioso é o quê? É um ambiente inescapável, onde você sempre está em alguma relação com Deus, ou de adoração ou de rebelião. Ninguém foge a isso. Quando eu disse para vocês, alguns minutos atrás, né, o homem é um ser religioso, sexual, artístico, cognitivo, social, político e por aí vai.
O homem realmente tem todas essas esferas, além de outras. Mas qual seria aquele aspecto que é o mais fundamental de todos? Segundo a Bíblia, o homem é fundamentalmente religioso. Até porque é a sua relação com Deus que vai definir a relação que ele tem na esfera lúdica, da diversão, na questão da família, o que ele pensa de casamento, namoro, enfim, se é correto fazer um trisal, essa coisa toda. Enfim, tudo isso daí reflete a relação que você tem, antes de tudo, que você tem com Deus, e essa relação pode ser de adoração ou de rebelião. Inescapável. Nesse caso, todo mundo é religioso. A frase Deus existe é uma frase religiosa. A frase Deus não existe é uma frase religiosa. Eu acredito em Deus, eu não acredito em Deus. É sempre a referência a Deus. Não dá para sair desse ambiente onde se respira religião. Religião é esse apego a algo ou alguém, crendo que esse algo ou alguém vai dar tudo aquilo que você quer. Eu sei o que você quer, e eu não sou profeta. Todo ser humano quer segurança, sentido, propósito, realização, alegria. Todo mundo quer isso. Se você afirmar para mim que não quer, você está mentindo. Todos nós aqui não queremos viver num ambiente de insegurança, a gente quer segurança. Em condições normais, a não ser quando você está desistindo de tudo, você quer alegria, sentido, propósito, direção, sabedoria, você quer confiar. Então, religião é isso, esse apego que você tem a algo ou alguém. Pode ser Deus ou pode ser qualquer outra coisa, crendo que você vai obter isso. Então, o cristão, ele busca isso em Deus. O não cristão busca isso em qualquer outra coisa. Como vocês viram na pregação, eu não vi toda, mas em algum momento o pregador ele disse, né, que até quem é cristão fica, obviamente, triste. Ou seja, idealmente, eu tenho que buscar isso em Deus. Mas nem sempre a gente busca. Ou seja, nós lutamos contra a idolatria. As crises, as brigas, aqueles arrobos de coragem, entre aspas, que a gente tem nas discussões políticas, elas mostram a nossa saúde ou a nossa doença. A relação que a gente tem com Deus. Né? A não ser que você ache que se você realmente lá no fundo você quer, né? Às vezes eu sei que isso aqui já é desgastado já, né? Mas às vezes eu não arrumo o meu quarto, mas eu quero a paz mundial. Eu quero uma sociedade mais justa. Aí eu vou entrevistar a tua mãe. O meu filho disse que quer mais justiça, uma coisa organizada, dá uma olhada no quarto dele aqui. Eu sei que isso, né, a questão é mais complicada. Isso é só um exemplo, e eu também estou dentro desse exemplo. Né? Não agora, porque agora eu sou pai, não que eu não seja desorganizado em algum nível. Fernanda não está aqui, então não vai poder, né, não vai poder falar nada. Mas, assim, tem um pouco de humildade para saber que não é assim. Se eu tenho dificuldade para administrar o meu quarto, a minha sala, é realmente honesto quando eu falo que eu quero um mundo mais justo? Um mundo mais assim ou assado? Se colocar uma câmera 24 horas na minha vida, realmente eu exemplifico isso, mas eu sei que é emocionante a gente falar isso. Na época do PSTU, eu me empolgava quando falava sobre isso, mas enfim. O que vemos na política é um reflexo de algo mais profundo. A forma como nos envolvemos na política, certa ou errada, reflete a forma como nós compreendemos a vontade de Deus. 4 conceitos aqui importantes. Um eu já falei, que é o coração. É o centro de comando da nossa vida. Nesse caso aqui, não é o órgão que bombeia sangue. Biblicamente, coração aparece assim centenas de vezes nas Escrituras, mais no Antigo Testamento. E coração é isso. Né? Provérbios deixa bem claro. Sobre tudo que se deve guardar, sobre tudo, guarda o teu coração, porque de lá que vem o quê? As fontes da vida. Você é o que você é no seu coração. Os ódios e amores que você tem estão lá no coração. O pecado é tão profundo que ele foi até o nosso coração. Graças a Deus que a redenção é tão profunda que ela vai até o nosso coração. Um outro conceito importante, que é cosmovisão, bem rápido, né? Todo mundo tem, assim como todo mundo tem coração, todo mundo tem cosmovisão. A visão de vida nossa.
é a forma como eu enxergo as coisas, que é definida pela nossa educação, sim, educação familiar, familiar formal e informal, educação na faculdade, os livros que a gente lê, mas principalmente a visão de vida que eu tenho, embora também seja muito influenciada pelo que eu sei, ela é definida pelo que eu amo. Guarde isso. Guarde isso. Um terceiro aqui, idolatria. Todos nós lidamos com idolatrias. O que é uma idolatria? É um comportamento caracterizado pela centralização de qualquer coisa que não seja Deus. Quando coisa ou pessoa, quando você coloca qualquer elemento da criação no centro da vida, divinizando-o, absolutizando-o, você cometeu uma idolatria. Porque o centro da nossa vida tem que ser governado por Deus. Nosso coração tem que ser governado por Deus. Quando é governado por Deus, a minha cosmovisão é de um jeito. Quando ele é governado por qualquer outra coisa, a minha cosmovisão vai ser de outro jeito. Quando o meu coração é governado por Deus, a Escritura está lá, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A Bíblia tem vários textos que falam sobre isso. Quando o meu coração é governado por Deus, de novo, eu vou honrar a Deus, eu estou numa relação de adoração. Quando ele é governado por uma outra coisa, eu estou numa relação de rebelião. Quando eu coloco qualquer coisa no centro, eu estou cometendo um comportamento idólatra. Coloquei qualquer coisa. E não precisa ser uma coisa ruim. Família foi criada por Deus. É uma instituição. Assim como o indivíduo foi criado por Deus, a família foi criada por Deus, o Estado foi criado por Deus, a sociedade criada por Deus, a igreja foi criada por Deus, tudo isso é ideia de Deus. Quando você pega, por exemplo, uma coisa, eu sei que a gente tem complicações porque o pecado afetou a estrutura familiar. Cada um aqui tem uma história, eu sei. Né? Eu não sei a história, mas eu sei que todo mundo tem uma história. Mas a família é algo belo. O projeto é esse. Mas quando eu coloco esse presente de Deus, a família, no lugar de Deus, eu estou cometendo idolatria. Né? Eu não sabia se eu ia ter filha. Né? A minha esposa tem endometriose, que não é um impeditivo para a gravidez, mas é um complicante, é um complicador. E quando a gente estava pensando já em adotar, aí veio a Valentina. E assim, eu sei que ela vai dar trabalho, já está dando. Eu eduquei para ser flamenguista, ela quer ser São Paulina. Ela já fala isso. E aí eu tenho cúmplices, diáconos, tira essas pessoas daqui. Ai, ai. Mas assim, fantástico, né? Mas se eu colocar a Valentina no centro da minha vida, eu estou colocando sobre ela um peso que ela nunca foi feita para suportar. A Valentina não foi feita para ser o meu ídolo. E eu estou cometendo pecado quando eu coloco essa bênção no lugar de Deus. O que isso tem a ver com política? Tudo. Porque aí vem o quarto conceito, que é ideologia. Teve um pastor que criou um neologismo, né? Uma nova palavra. Ele chama de ideolatria. Ele parte do princípio correto, que toda ideologia, por definição, ela é idólatra. Ela é uma forma social de idolatria. O que é uma ideologia? Basicamente o seguinte, bem simples. Vou ensaiar no espelho, vamos ver se vai dar certo. É um discurso que explica para você de onde você veio, quem é você, o que você está fazendo aqui e para onde você vai. Toda ideologia é assim. É um discurso, é uma narrativa que explica a vida para você. É uma espécie assim de evangelho. É uma história que explica o começo. Você sabe que uma das formas, talvez a forma mais fundamental de entender a Escritura é você considerar aqueles 3 ou 4 momentos, né? Criação, queda, redenção. Alguns colocam a glorificação, tranquilo. Ou seja, tudo que existe pode ser entendido a partir da consideração dessas palavras. Tudo foi criado por Deus de forma perfeita, Gênesis 1 e 2. Tudo aquilo que foi criado por Deus de forma perfeita, em Gênesis 3 foi manchado, maculado, prostituído.
tudo aquilo que foi criado por Deus de forma perfeita, que foi manchado pelo pecado, em Cristo experimenta o quê? Redenção. Criação quer redenção. Esse é o Evangelho. A ideologia é uma falsificação, é uma perversão do Evangelho, porque ela também tem uma teoria da criação. Todo ismo é assim. E sem poupar ninguém. Vamos lá. Capitalismo é assim, conservadorismo é assim, liberalismo é assim. Você acha que eu vou parar aqui? Não. Marxismo é assim, o nazismo é assim, o fascismo é assim. Todo ismo, menos um. Qual que é? É claro. Mas por que cristianismo não? É porque no centro do cristianismo tem quem? Cristo, ele é o centro mesmo. Então, todo ismo é apóstata, por definição. Apóstata é maldito, é distorcido, é uma falsificação daquilo que é santo e perfeito. Todo. Obviamente, todos esses ismos que eu citei, alguns deles, assim, eles já nascem errados. Os escritores fazem questão de escrever que odeiam o cristianismo e não dá para você fazer ponto de contato. Existem outros que têm algumas aproximações. É essa hora que vocês querem que eu fale quais são, né? A gente deixa para outro dia, tá? Vamos lá. Vocês imaginam que eu ia falar, né? Vamos lá, deixa para lá. Cosmovisão, rapidão aqui, bora lá. A cosmovisão não é só essa lente aqui não, tá? Porque essa aqui você tem controle. Eu não uso lente. A minha esposa usa lente. E você tem um certo controle. Você pode, com a sua mão, tirar, colocar, dar aquela limpadinha. O óculos também é assim. Você tem um certo controle. Você tira e coloca. Cosmovisão é mais profundo. Cosmovisão é isso daqui, ó. Cosmovisão tem a ver com o globo ocular. E você não consegue, não tente fazer isso, né? Ainda mais num olho grande como o meu aqui, tirar. Se você quiser fazer isso, você faz violência contra você. Por isso que cosmovisão tem a ver com coração. Você enxerga tudo a partir dos seus olhos, mas você não enxerga os seus olhos. É a lente. E para ser uma cosmovisão, isso aqui é um exercício que a gente tem que fazer. Pense em lente, ou seja, a estrutura que você usa para enxergar tudo, ela é bíblica? Ela é formada por quais elementos? Será que eu lido, já que eu sou um pastor, né? Será que eu lido com elementos idólatras na minha cosmovisão? Claro que lido. Cosmovisão tem a ver com o processo de santificação. Todo dia eu vou ter que, eu acho que quem falou foi o pregador da manhã, eu tenho que morrer para mim mesmo. A cruz serve para uma coisa, matar. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Eu tenho que morrer todos os dias para as visões idólatras que ainda estão na minha mente. Eu não leio só a Bíblia. E nos dias que eu falho em ler a Bíblia, mas não falho em ficar alguns minutos aqui vendo os stories. Mas só tem stories que edificam. Você sabe que não. Tem corintiano que tem stories. Então, por favor, brincadeira, bobo, calma aí. Não vai brigar comigo, não. Cosmovisão tem a ver com fundamento. Pensa no iceberg. Cosmovisão não é aquilo que está aparecendo. É aquilo que sustenta o que está aparecendo. Está lá no fundo. E cosmovisão tem a ver com rede. Rede aqui, eu não sou pescador, né? E essa rede aqui não tem nada a ver com a vara de pescar. Rede é aquela questão. Mesmo que vocês não sejam um pescador, dá para entender. Se você quer ter uma pescaria de sucesso, pescando com rede, a tua rede, se tiver muito buraco, os peixes passam pelos buracos. Então tem que ser um espaço bem definido, sistemático, pormenorizado, bem entrelaçado, para de forma que quando eu lançar minha rede, os peixes não escapem. Será que a visão que eu tenho, a minha cosmovisão, ela realmente tem essa integralidade, de forma que eu influencio, mas não sou influenciado? Porque a nossa cosmovisão se ela tiver muito buraco, peixe escapa e o mundo te influencia e você não influencia o mundo. Percebe que é um trabalho não só intelectual, é um trabalho espiritual, de levar o nosso pensamento à obediência de Cristo, quer o mundo fale o que quiser falar.
Se você for fiel à Escritura, e o mundo te chamar fiel à Escritura, e o mundo te chamar de progressista, que seja. Se você for fiel à Escritura e o mundo te chamar de fundamentalista, que seja. Isso é o mundo. Quem define quem você é não é o mundo, é a palavra. E o nosso exercício, que vai durar a vida toda. Exercício intelectual, exercício coletivo, aprender uns com os outros, mas principalmente um exercício espiritual. É de buscar uma cosmovisão que entenda a política do jeito que a Bíblia ensina. Olha o que esse filósofo, pensador, enfim, disse sobre a relação entre ideologia e idolatria. O Bob Goodsworth, que tem esse livro publicado em português, disse o seguinte: todo ser humano, ele serve a algum tipo de Deus. Não tem exceção. Seja o Deus verdadeiro, seja o dinheiro, seja o status, seja a aprovação das pessoas, todo mundo serve a algum tipo de Deus. Continua. Cada ser humano é transformado à imagem do Deus a quem serve. A ideia é que Deus nos fez a sua própria imagem e semelhança, o pecado desconfigurou isso, e Cristo ele está redimindo essa imagem e semelhança. Então, quanto mais eu amo a Deus, mais essa imagem de Cristo é restaurada em mim. Agora, quando eu não amo a Deus e amo algum ídolo, eu vou me parecer com esse ídolo. Daqui a pouco eu vou mostrar um texto que fala sobre isso. Aí, isso aqui é indivíduo. Agora, para a sociedade, é isso daqui, ó. As pessoas estruturam a sociedade, a sua própria imagem. Toda a comunidade se une em torno dos objetos comuns do seu amor. Aí eu trouxe uns livros só para ilustrar, né? Tem um livro aqui, tem dois aqui que eu acho que falam um pouquinho da nossa sociedade. Nação Dopamina, alguns já devem ter lido, né? Vou ler só o subtítulo. Por que o excesso de prazer está nos deixando infelizes? E o que podemos fazer para mudar? Um dos ídolos da nossa sociedade, século XXI, é o prazer. Se não me arrepia e não me dá prazer, necessariamente é ruim. Aí tem um detalhe. Como que você une isso com a ordem de Cristo para negue-se a si mesmo? Negar a si mesmo é prazeroso, a princípio? Vamos ser sinceros? Não. Só que um dos ídolos do nosso tempo, não é só que é do nosso tempo, mas do nosso tempo é o prazer. E quando você busca prazer em coisas não aprovadas por Deus, o buraco cada vez é mais embaixo. Quando você vê, esse exemplo eu já dei para algumas pessoas, né? Quando você vê alguém no início do seu relacionamento com o fumo, ou no início do seu relacionamento com a bebida, biblicamente, beber não é pecado. Pecado é quando você se embriaga ou quando você, tem uma palavra, escandaliza. Biblicamente é isso. Tá? Aí o pastor está legislando em causa própria. Eu não sou chegado em vinho, eu até tento gostar, porque diziam que Calvino gostava de vinho. Aí eu falei assim, se eu beber vinho, eu vou ficar inteligente com ele. Não rolou. E diziam que Lutero também gostava de cerveja. Eu falei, não gosto, eu não gosto. Mas Bíblia, a pergunta não é se eu gosto ou se eu não gosto. A pergunta é que a Bíblia ensina. Beber não é pecado. Desde que você não se embriague e escandalize. Dito isso, quando você vê alguém no início do seu relacionamento com a bebida, ele nunca acha que vai cair. Agora, pede para a turma que conhece a Cracolândia lá, para entrevistar a turma lá da Cracolândia e perguntar se eles se sentem presos. A maioria, eles se sente livre. Eles se sentem sobre controle. Eles têm controle. Até lá, eles acham que têm controle. Alguns não. E eles nunca, no início do processo, eles acharam que ia chegar naquele estágio. Ninguém acha. Para um casamento acabar, no início você não acha que aquele coraçãozinho que você manda para a funcionária vai dar algum problema. No início ninguém acha. O que isso tem a ver com isso daqui? Tudo. Às vezes, quando você pega uma pessoa, você bate o retrato de uma pessoa no seu relacionamento, por exemplo, no vício com o cigarro. E aí depois, 10 anos depois, ela arrebentada, você bate uma foto. Não parece que foi ela que fumou o cigarro, parece que o cigarro é que fumou ela. Não parece? Você se transforma à imagem do seu ídolo. Porque, às vezes, depois de um dia arrebentado, você não quer ler a Bíblia.
Você se sente frustrado. E você quer ter aquele minuto de... aonde você vai se refugiar? Eu citei esses dois exemplos, mas não precisa ser, né? Não precisa ser cigarro e bebida. Pode ser uma coisa, né? Deus, quem criou o sexo foi Deus, dentro de alguns limites. E ali ele garante, é isso mesmo, é maravilhoso. Fora desses limites, e o mundo diz, ecoando a voz lá da serpente, ele está falando isso porque se você fizer do jeito que ele quer, ou melhor, se você obedecer ele, você vai continuar limitado. Pula a cerca. Liberdade não está dentro dos limites de Deus. Liberdade está se você pular a cerca. Aí você vai e pula a cerca, você não fica livre, você fica escravo. Às vezes, gente, alguém que abandona a família por causa de um candidato, ele é livre ou é escravo? Porque tem que ser muito tolo, igual eu, e às vezes você, para acreditar que um candidato vai salvar o Brasil. Tem que ser muito tolo. Né? E até tem um outro livro, né? Esse daqui já é uma outra questão. O Francisco Raso escreveu A Imaginação Totalitária, os perigos da política como esperança. Coloca a sua esperança na política para ver. Coloca. Eu tenho que me relacionar bem com a política. Eu tenho que ser como os bereanos, ter discernimento. Mas nunca a Bíblia vai falar para a gente colocar esperança, seja num candidato, num partido, num pastor. Não. Esperança é em Cristo. Então o resto eu não quero saber. A Bíblia não diz isso. Eu vou me relacionar também com isso. Eu falei de 2 livros, né? Tem um outro aqui também. Sociedade Excitada, que está em consonância com aquele outro. Um dos nossos ídolos é isso mesmo. Se me arrepia, se eu gosto, logo é bom. Só que essa é uma grande armadilha. Que tem um tantão de coisa que eu gosto e que dá um prazer de alguns segundos, e a Bíblia diz que é pecado. E tem coisas que a Bíblia elogia e diz que é virtude, e no início pode parecer monótono, chato e trabalhoso. Mas a liberdade está ali, a felicidade está ali. Tenta, faz aí a sua autorreflexão. Boas burradas que a gente fez na vida, a gente fez por quê? Porque a gente é a isca. A mentira, para enganar, ela não pode parecer mentira. Todo mundo concorda? Se ela parece mentira, já era. A mentira, para enganar, ela tem que se parecer com a verdade. Ela tem que parecer legal. E quando a Bíblia não está no meu coração, eu sou uma isca fácil. Ou melhor, sou uma presa fácil para cair nessa isca. Quando a gente tem muita gente tendo o ídolo do prazer, eu tenho, você tem, o outro tem, e a gente se junta em sociedade, a gente cria uma sociedade, uma política guiada sempre pelo ídolo. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Infeliz é a nação cujo Deus é qualquer outra coisa menos o Senhor. Na primeira situação, ou na segunda situação, eu sempre estou falando de Deus. Numa relação de adoração ou de rebelião. Gente, está dando para pegar um pouco? Tá? Vamos lá mais um pouquinho. Compare esses 2 textos aqui. Gênesis 1, 26. Também disse Deus. Aqui é um texto onde o pecado não entrou ainda, tá? O pecado vai entrar em Gênesis 3, beleza? Disse também Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele, o quê? Domínio. Quem disse isso foi Deus, tá? Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Aqui dá para falar muita coisa, mas só destacar um ponto. Quando não tinha pecado, quando estava tudo harmônico, perfeito, relação do homem com Deus, do homem com o próximo e do homem com a natureza, com a cultura, Deus disse que é para o homem dominar. Dominar para a glória dele. Dominar de uma maneira que essa harmonia fosse mantida. Beleza. Agora só olha esse texto, aqui já tem pecado, bastante pecado. Romanos 1, 22, 23. Inculcando-se por sábios, ou seja, achando que são sábios, tornaram-se
loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de Deus corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Aqui é Paulo, no início da sua carta aos Romanos. Romanos, aquela sociedade assim, idólatra até o talo. E a ideia aqui é a seguinte: nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, para refletir a glória dele, a imagem e semelhança dele. Nesse esquema, é para a gente povoar a terra, é para a gente criar cultura que glorifique a Deus, que traga alegria para nós, e glorifique a Deus sempre. Quando o pecado entra, a questão da imagem continua, distorcida. E agora a gente consegue fazer o seguinte: eu e você, sem Deus, a gente chega numa árvore, imagina que tem uma árvore aqui. Aí a gente corta a árvore. Eu sei, no conhecimento eu sei que a árvore não é gente, não é Deus. Só que o pecado nos cega, o pecado bagunça a nossa vida. Aí eu chego numa árvore, corto a árvore, faço 2 olhinhos, um narizinho e uma boquinha, e eu, que estou fazendo a árvore, o que eu faço? Me ajoelho diante da árvore e passo a adorar a árvore. E eu me torno imagem e semelhança dessa árvore. Essa é a loucura da idolatria. Né? E quando a gente pega essa idolatria, loucura, e leva para a esfera política, a gente faz a mesma coisa. Eu separo da minha esposa, eu brigo com a minha filha, eu largo a igreja por causa do político, que nem sabe que eu existo. E que a Bíblia diz que eu nunca devo colocar minha esperança nele. A Bíblia diz que eu devo orar por ele, orar pelas autoridades, que a gente gosta ou não. É difícil, mas é para fazer. Ninguém diz que é fácil. É para orar pelo seu candidato e o candidato que você não gosta de jeito nenhum. A gente não consegue imaginar, tá? Eu vou pedir um exercício que eu não consigo fazer. E nem vocês. Por que você vai pedir? Não sei, mas vamos lá. Tenta imaginar, né? Aperta um botãozinho aqui, a gente entra numa máquina do tempo e volta lá para a Alemanha, 1939, 1945, época da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, um pouquinho antes. Não dá. Mas você consegue imaginar o que é viver sobre um regime que, tipo assim, entra na tua casa, tira o teu filho, às vezes deixa o seu filho ver uma bala de um revólver entrar na sua cabeça e você ter que continuar a vida? A gente acha que só o nazismo foi assim, né? Tem outros, né? O que Mao Tse-tung fez na China, você que não sabe, Mao Tse-tung matou muito mais que Hitler. Seus professores de história dificilmente vão pedir para vocês estudarem o que foi a revolução comunista lá na China. A revolução, olha, o nome é bonito, não dá para negar. Revolução cultural. Seus professores de história dificilmente, não estou falando que é impossível, tem exceções, eu sei. Mas dificilmente vão dar um livro crítico, que analisa o que foi a experiência comunista no Vietnã do Norte. Pol Pot, alguém já ouviu falar esse nome? Pol Pot, levanta a mão, algum já. Olha lá, pouco. Pol Pot é um dos maiores, em termos de proporção, ele matou mais do que todos esses. Todos esses. 1/3 do país ali onde ele estava foi, assim, é morto de fome, enterrado de fome e assassinatos em massa, enterrados em vala. As pessoas, e um detalhe, tanto na Alemanha nazista, quanto na Itália fascista de Mussolini, quanto na China comunista de Mao Tse-tung, uma das primeiras faixas etárias que apoiaram esses regimes foram os que dizem que são rebeldes. Nessa hora não são rebeldes, não. E olha, eu estou falando isso daqui, eu estou com 47 anos, eu ainda, na minha cabeça, eu acho que eu sou jovem, eu sei que eu não sou, eu sei. Mas eu não estou falando isso apontando o dedo para vocês, mas de forma nenhuma. Porque eu acho que vocês são melhores do que eu quando eu tinha a idade de vocês, tranquilamente. Se eu tivesse num sábado, eu estava fazendo outra coisa. Eu estou falando o seguinte, na juventude, a nossa tendência para o orgulho é maior. Na juventude, a nossa tendência para, embora a gente seja ignorante, a gente acha que sabe muito. Um dos sinais que você sabe bastante é quando você fala, eu ainda não sei muito. Se um cara fala, se uma menina fala, ó,
estou aprendendo, acho que eu sei muito pouco. Eu tenho esperança para esse aí. Agora, quando a pessoa lê um livro, 2 livros, ou se educa por posts de WhatsApp, não, de Instagram, de política, eu estou me colocando junto com vocês. Eu preciso aprender como eu devo me envolver com política, segundo as Escrituras. Tá? Então, olha a mudança que houve aqui da questão da imagem. Podemos ver os traços dessa idolatria na esfera política. Vou tentar esticar um pouquinho e deixar vocês falarem um pouco. Só que eu vou passar rápido, não vou ler os textos, depois os slides ficam com vocês para quem quiser. José era governador do Egito. Só alguns exemplos de política nas Escrituras. Tá? Deus ordenou às autoridades governamentais. O texto clássico, bíblico, que fala sobre o Estado, clássico, existem outros, tá? Mas o texto clássico é Romanos, capítulo 13. Jesus Cristo reconheceu, reconhece a autoridade do Estado romano. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Devemos orar pelas autoridades. E esse contexto aqui, eu acho que era bem mais difícil que o nosso, tá? Ah, mas naquele contexto era fácil. Que fácil, era bem mais difícil. Não que o nosso seja fácil. É para orar pelo presidente que você gosta ou não gosta. Até por aquele deputado que você não suporta mais. Na Bíblia diz que tem que orar. Ou seja, a gente tem que ajudar uns aos outros, tá? Porque eu também tenho dificuldade com isso. Então, vamos orar uns pelos outros para fazer. Se a questão é o que a Bíblia ensina isso, tá? Eu preciso caminhar nisso daqui. Quais devem ser os limites da nossa submissão às autoridades? Quem instituiu as autoridades? Quem foi? Deus. A nossa autoridade, a nossa submissão às autoridades é absoluta ou relativa? Hã? Boa, eu concordo com vocês. Não pode ser absoluta, porque submissão absoluta a gente só deve a nossa submissão a qualquer outra autoridade, seja os pais. Os filhos rebeldes gostaram dessa frase, né? Calma, calma, calma. Enquanto os pais não pedirem algo errado de vocês, é para obedecer, querendo ou não querendo, beleza? Ainda mais agora que eu sou pai, eu falo com a boca cheia, né? Brincando, só para a gente não dormir. A nossa submissão às autoridades, eu concordo com vocês, é relativa. Aí a pergunta, relativa ao quê? Esse é o ponto. A palavra. Sempre. Isso é relativo. Relativo ao quê? Eu devo obediência ao Estado. Beleza, a Bíblia que me ensina. A obediência ao Estado é absoluta? Não, porque absoluta é só a Deus. É relativa. Relativa ao quê? A palavra. Enquanto o Estado, quando eu ouvi isso, eu não gostei. Então, vocês ouvindo isso, eu acho que vocês não vão gostar. Enquanto o Estado pede de nós coisas que não se opõem claramente às Escrituras, é isso mesmo, a gente tem que continuar. O Brasil é o país que mais paga imposto no mundo. Até onde eu sei, é isso mesmo. O país que mais paga imposto no mundo é o Brasil. E onde você vê talvez menos esses impostos voltando, né? Eu sei que todo mundo aqui é rico, vocês têm convênios legais, né? Mas quem precisa de hospital público é complicado. Educação, não precisa ficar entrando nesses detalhes que a gente já sabe. Isso é ruim, eu discordo, é difícil, mas a gente resolve não fazendo uma rebeldia e querendo tirar a força. Vai ter que ser por outros meios. Eu vou continuar pagando imposto. Agora, qual é o limite? Aí vem no relativo que vocês estavam falando. Se o Estado pede de nós, ou se qualquer autoridade pede de nós desobediência em relação a Deus, de maneira bíblica, não de maneira revolucionária, de maneira bíblica eu devo desobedecer. Devo desobedecer. Esse é o princípio que os estudiosos chamam de princípio da resistência ao Estado. Então, a Bíblia ensina o que fazer, resistir, e como. O como, ela não vai entrar em todos os detalhes, mas o cristão deve resistir de uma maneira diferente de que o mundo resiste. Tá? Isso aqui é só... Eu sei que são vários assuntos, tá? Não vai dar para aprofundar. Para lembrar, quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Provérbios 29, 2. Testando a sua cosmovisão, a minha cosmovisão. Como que você responde isso daqui? Vamos lá. O que ou quem deu origem às coisas? Todo mundo aqui, né?
Se você responde que é Deus ou qualquer outra coisa, a sua resposta é religiosa. Isso vai influenciar a sua cosmovisão e a sua visão, a visão que você tem da política. O que é o homem? É um ser que veio do acaso. Eu não vou entrar nas questões de evolução, não é o nosso objetivo, mas é um ser projetado por Deus ou não foi projetado por Deus? A forma como você responde essa pergunta define, sinaliza a sua cosmovisão, que vai influenciar a sua visão política. O que acontece às pessoas quando morrem? Se você é um aniquilacionista, você acredita que a pessoa morre e o que acontece? Acabou. Não existe destino eterno. Não existe prestação de contas sobre o que você fez com a vida. Né? Numa visão fundamentalmente naturalista, humanista, darwinista, o que é vida? É aquilo que existe é o espaço que existe entre nascimento e a morte. Dentro dessa concepção, não existe eternidade passada e não existe eternidade futura. Vida é isso daqui, ok? Agora, se você não, antes de eu existir, já existia um projetista, já existia um Deus que pensava em mim, de uma forma que eu não compreendo. E a minha estadia aqui, por mais que eu seja um cara problemático, ela não está, assim, fora dos limites da compreensão e dos domínios de Deus. E o que eu fizer com a minha vida ecoa na eternidade. O sim ou não que eu dou em relação àquele sacrifício na cruz do Calvário define, não influencia, define a minha vida aqui e na eternidade. Essa é uma outra compreensão. É possível conhecer as coisas de fato ou tudo é uma questão de opinião? Dá para conhecer as coisas objetivamente? Né? Tem coisas que são mais fáceis, tem coisas que são mais difíceis. E isso vai definir sua opinião, a sua cosmovisão. Como a gente sabe o que é certo ou errado? Certo ou errado é definido pelo que eu sinto. É assim mesmo? Porque eu sinto diferente de você. Né? Eu sei que tem coisas que são relativas, né? A gente fica brincando direto, né? Por exemplo, dá para cravar qual é o tipo, qual é o gosto, o sabor de sorvete o melhor que existe? Dá para cravar? Eu também gosto de pistache. Olha lá, viu? Eu também gosto de pistache, mas todo mundo aqui gosta de pistache? Doce de leite. Eu gosto de sorvete de queijo, eu sou mineiro, tem sorvete de queijo, e é gostoso. Aí vocês fizeram careta. E a coisa, né? Enfim. Essas coisas têm a sua relatividade, porque a própria natureza dessa discussão já não pressupõe uma verdade absoluta. É ilimitado isso? Não. Né? Se você falar que você gosta de um picolé de pimenta malagueta, bom, de um picolé de... Ah, não, então tudo bem, então até eu acho que dá. Não? Se você fala que você gosta de um picolé de vísceras de pato, isso não existe. Então até nisso tem limite. Agora, céu e inferno é uma questão que a gente define por gosto? A sua crença tem poder para definir céu e inferno? É porque eu não creio, não existe. É assim? Se o mundo inteiro, as 7 ou 8 bilhões de pessoas que existem no mundo, fizesse um abaixo-assinado, Deus não existe, Deus já vai deixar de existir porque a gente fez abaixo-assinado? Isso é patético. Só que no mundo que a gente vive, esses 2 livros deixam bem claro. Prova que as pessoas acreditam nisso, nessa loucura. Bebê reborn e outras coisas estão aí para provar. Né? Qual é o significado da história humana? A história humana não tem significado nenhum. Essa é uma possibilidade. Não, a despeito das loucuras que a gente faz, a história humana tem um significado. Embora eu não entenda tudo, Deus é aquele que tem tudo sob controle. Embora, do nosso ponto de vista, parece que as coisas estão meio, por nossa culpa, descontroladas. É uma outra concepção. A forma como você responde essas questões aqui, além de outras, sinaliza que você tem uma cosmovisão que pode estar em sintonia ou não com as Escrituras. Tá? Isso vale, obviamente, começar por mim. Cristãos e autoridades civis, exercício, vamos fazer agora. Assinale V para verdadeiro, F para falso, sobre a relação dos cristãos com o governo. O governo deve impor a religião, verdadeiro ou falso? Segundo a Bíblia. Eu concordo que é falso. Tem gente que acha que é verdadeiro.
que num país cristão, o Estado tem que ser cristão, e quem não for cristão, que saia daqui, ou se ficar, pelo menos finge que é cristão. Loucura. A Bíblia não ensina isso. Não ensina isso. Na minha cidade, Itajubá, nas suas também, tá? Eu vou falar da minha. Tinha um determinado grupo religioso que falava de domínios territoriais. Não tô mentindo. E aí, os líderes da igreja iam no início da cidade, marcavam o início da cidade, de um lado, e o final da cidade, do outro. Para deixar... Por que eu fui falar isso? Para deixar bem claro que aquela cidade é de Jesus, esses líderes religiosos urinavam no início e no final da cidade para marcar territorialmente. Enfim. Verdadeiro ou falso? O governo deve excluir a religião, então. É claro que é falso. Só que aí isso daria uma outra palestra. Mas o Estado não é laico? É laico. Inclusive, quem inventou a questão do Estado laico foi justamente cristãos. Mas Estado laico não significa Estado ateu. Estado laico não significa Estado pagão. É diferente. Tá? O Estado laico, inclusive, preserva a existência no Estado laico cristão. Deve existir respeito para quem pensa diferente de nós. É ilimitado isso? Não. Se existe um grupo religioso que faz sacrifício humano, a gente deve aceitar isso? Não. Só vou ficar nesse exemplo, para não ir para outros polêmicos, que vocês gostam de polêmica, né? Terceiro, verdadeiro ou falso? Todo governo é perverso e demoníaco. Falso. Ué, quem inventou o governo foi Deus. Quarta questão, devemos nos dedicar à evangelização e não à política. Verdadeiro ou falso? Quem acha que é verdadeiro, levanta a mão. Aqui está tudo tranquilo, não precisa errar e acertar, está tudo certo. Quem errar, paga alguma coisa para a gente. E quem acha que é falso? Tem outro que não levantou a mão. E quem está em cima do muro? Não, então, mas concordo contigo, mas a frase, aqui está falando, devemos dedicar à evangelização e não à política. Depois eu te explico, mas é falso. Biblicamente é os dois. Uma coisa não exclui a outra. Inclusive o político, ele evangeliza lá. Aqui a frase está falando, eu devo me dedicar só à evangelização e não à política. Ué, quem criou a esfera política foi Deus. E o contrário, devemos dedicar à política e não à evangelização. Aí esse está mais claramente falso. Qual que é o verdadeiro, então? Devemos exercer influência positiva sobre o governo. É a mais difícil. É a mais difícil. E é essa aqui que a Bíblia ensina. Eu devo dedicar à evangelização, está aqui, e devo dedicar à política. Mas eu não sou político, mas a Bíblia diz que você tem que orar pelos políticos. Você vai votar em algum momento. Como que você vai votar? Seu filho, mãe, como que eu faço para entender essas questões? Enfim, vai ter todas essas questões. Como é que está o tempo? Beleza. Qual o propósito dos magistrados civis? Em outras palavras, qual é o propósito das autoridades? A gente vive num país que idolatra o Estado. Esse é um outro tema. Um dos ídolos do brasileiro, seja católico, evangélico, ateu, é o estatismo. O Estado papai de todo mundo. E a Bíblia não diz que o Estado deve tomar conta de tudo. Biblicamente, de maneira simples, o Estado deve promover a glória de Deus e o bem público. E nesse bem público, está implícito ali a defesa dos cidadãos de bem e a punição de cidadãos de mal. Quando um Estado, às vezes mesmo governado por alguém que não é crente, mas que pela graça comum, inconscientemente faz as coisas certas, o Estado, em alguns aspectos, ele vai sim, quando fala do bem comum, está falando das pessoas menos favorecidas. Mas se num país existem pessoas miseráveis, não estou falando de gente pobre. O pobre é aquele que está ralando, mas tem lá a sua roupa, é digno, enfim. Estou falando de alguém miserável. Essa é uma falha do Estado, da sociedade civil e, em algum nível, também da igreja. Por exemplo, numa igreja saudável, não deve existir gente miserável. Pobre, tudo bem, pobre, rico, por aí vai.
Gente miserável, não. Gente que passa fome, não. Como no meio empresarial ainda falta muito dessa cosmovisão. Ué, se falta no público, perdão, se falta no púlpito, isso que eu quis dizer. Claro que falta em outros lugares. Mas a função básica do Estado, promover a glória de Deus, o bem comum, protegendo os cidadãos de bem e punindo exemplarmente cidadãos de mal. Os outros elementos, existem os ajustes que o Estado deve fazer, e o resto é a sociedade civil mesmo que deve tocar. Ou seja, você que tem muita grana, seja grato a Deus por isso e ajude outras pessoas. Você que tem pouca grana, continue trabalhando para a glória de Deus, cuidado com a murmuração, e quando alguém for te ajudar, seja humilde para aceitar. Sabe? Numa sociedade de cristãos, é a ética cristã que deve guiar os mais e os menos necessitados. Meu tempo está acabando, vamos lá. Isso aqui eu vou passar rápido. As principais cosmovisões idólatras que nós temos. Eu já até falei para você. A cosmovisão cientificista. Na pandemia, nós ouvimos muito isso, né? Ciência dá conta de tudo. Não dá conta de tudo. Ciência é uma bênção, mas não dá conta de tudo. Cosmovisão ateísta, a cosmovisão relativista, a cosmovisão existencialista. O existencialista é aquele que diz, não existe verdade absoluta. A minha existência é que cria as verdades. A sua também. Cada um faz a verdade para si. Tá? Cosmovisão liberal, ou seja, que não deve existir restrição. A cosmovisão conservadora, se você me perguntar, eu estaria um pouco mais no lado do conservador. Mas cuidado, eu posso ser um idólatra. Conservador é aquele que respeita a história. Tem coisa boa na história que deve ser mantida. Tem coisa boa que deve ser... O mundo não começou comigo. Existe aí alguns séculos de cristianismo atrás, séculos de sociedade ocidental ou oriental, que devem ser... Eu devo aprender com os meus irmãos. Agora, cuidado, porque a mesma Bíblia que diz que a gente deve conservar, é a Bíblia que fala de novidade. Eu devo me abrir às novidades também. Tá? Cosmovisão panteísta, tudo é Deus. Hedonista, nós já falamos, né, do prazer. A cosmovisão materialista, fundamentalmente marxista, que eu entendo que fundamentalmente é anticristão no seu talo, não, lendo os escritos de Marx e de todos os descendentes de Marx, tem que distorcer muito a obra dele para falar que tem algum tipo de conexão com o cristianismo. Muito, 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 muito. Tá? Não fiquem com raiva de mim, por favor. Tá? Depois me abracem, enfim. Cosmovisão estatista, inclusive a cosmovisão estatista, ela é fundamentalmente marxista. O Estado é o grande Deus, que me deve tudo e a quem eu devo prestar culto. Tá? E a cosmovisão humanista, a mais recente, que tem a ver com o feminismo, que tem a ver... É porque você não colocou machismo. É porque o machismo é uma doença. Calma, deixa eu... O machismo é um comportamento covarde, anticristão, doença nesse sentido mais genérico, não doença que você deve tratar com remédio. Tira essa palavra, tá? Faz de conta que não está aqui. Se alguém gravou, eu nego. Brincadeira, brincadeira. É uma covardia, um machista. Não é cristão. Só que por que eu não coloquei aqui? Porque assim, o machismo é tão canalha, e todos nós homens podemos lidar com isso, né? Você não vê uma representatividade social para o machismo. Por exemplo, se a gente sair daqui em alguma livraria, tem algum livro machista que é best-seller? É ridículo. Você já viu alguma marcha na Paulista? Marcha dos machistas. Vai ter público. Agora, por que eu não comparo machismo e feminismo? Feminismo é outro naipe. Primeira onda, dá até para conversar. Primeira onda do feminismo, dá até para conversar. Dá, tranquilamente. Eu sei que o Rodrigo Mucilon lá falou outra coisa, mas não. A primeira dá para conversar, sim. A segunda e a terceira, se você acha, tá, que o feminismo defende as mulheres, você não leu as feministas. Você nunca leu Simone de Beauvoir. Tem que ter estômago. Tá? Tem que ter estômago. Você nunca leu Judith Butler. Tem que ter estômago para ler aquilo. Então, se alguém acha que feminismo da segunda e terceira onda defende mulher, não entendeu nada de feminismo. É um movimento de desconstrução.
Depois, se quiser livro, a gente depois troca o WhatsApp aí, vamos. Questões relacionadas a gênero e raça, e o que quer é isso daqui. É a reconstrução, é a redefinição do conceito de família. Termino aqui. Desculpa passar só um pouquinho, tá? Rapidão. Você estaria disposto a rever sua cosmovisão à luz das Escrituras Sagradas? Eu faço essa pergunta para mim. A Escritura, e somente a Escritura, é a nossa bússola hermenêutica. Palavrinha estranha, né? Ou seja, bússola é aquilo que dá direção nessa confusão externa e interna, tá? Tem confusão lá fora e confusão aqui dentro do meu coração. A única bússola para interpretação é a palavra. Interpretada pela palavra, tá? O pastor está certo quando ele interpreta a Bíblia de forma certa. Mas para você saber, você tem que ser bereano. Lembra dos bereanos? É para todo mundo ser bereano. Ou seja, o pastor precisa de você. É possível pensar a realidade sem ideologia. É possível e desejável, é o que eu quero. Mas não é possível pensar a realidade sem cosmovisão. Todo mundo tem uma cosmovisão. Todo mundo aqui talvez lide com a ideologia. Eu não quero ideologia, né? Mas cosmovisão não tem como fugir. Resta saber se a sua cosmovisão está na Bíblia ou está fora da Bíblia. Não tenha sua esperança na política, em partidos ou em candidatos. Você vai se envolver na política. Você vai ter alguns partidos. Você pode até fundar um partido. Você pode até se filiar a um partido, que não seja o PSTU e as variantes, por favor, tá? Mas, e tem outros também do outro lado, que é complicado, tá? Mas, não tenha a sua esperança. A política não foi feita para isso. Avalie os candidatos, os partidos e as propostas a partir de uma visão cristã. Dá trabalho isso aqui. Busque nas Escrituras a referência para a sua visão política e lute contra as visões políticas antibíblicas. Por quê? Porque senão elas vão contaminar a sua visão política e a visão que você tem das Escrituras, tá? Não tem paz aqui não, tá? Ou você interpreta o mundão lá fora e o mundão do coração seu pelas Escrituras, ou então é o mundão lá fora que vai influenciar a sua visão política e vai contaminar a visão que você tem das Escrituras. Se você não estiver firme, daqui a pouco você vai vir com aquele papo. A Bíblia não é a palavra. A Bíblia contém a palavra. Opa, se você fez isso, é porque o de lá que influenciou você. Tenha a sua esperança somente nele, Jesus Cristo. Viva nesse mundo como um cidadão de dois reinos. Eu sou brasileiro e também faço parte do reino dos céus. Um olho lá e um outro cá. Se você fica só lá, você vai ficar um cristão isolado. E não obedece à Bíblia. Agora, se você fica só aqui, aí você fica um cristão secularizado. É um cristão que traz as ideias de fora para dentro da igreja. Essa frase eu queria ter inventado. Toda religião induz a uma política. E toda política oculta uma religião. Não tem exceção. Não deve existir dúvida sobre se o cristão pode participar da vida política. Ele não só pode, como deve. A questão que devemos pensar é como participar. E eu termino aqui. Não, essa que eu vou pular e termino aqui. Nós nos perdemos quando achamos que existe redenção na política. Quando eu acho, eu me perco. Perdidos em nossas idolatrias, Deus nos chama, nos redime, abre os nossos olhos e nos instrui em sua palavra, para que vivamos nesse mundo caído a partir do Evangelho. Termino aqui. O propósito da política é refletir a glória. Isso é uma dica. Quando o pastor está falando que termina, dificilmente ele vai terminar. Agora eu vou terminar. O propósito da política é refletir a glória de Deus na sociedade. E isso só pode ser feito a partir daquilo que é ensinado nas Escrituras. Isso é sério e não pode ser feito com frase de efeito, atos pontuais de rebeldia e empolgação pseudo-revolucionária. Isso aí, ó, a Greta, isso aí, gente, é doença mental. Pode, não me odeiem por isso, e pode discordar, eu sou falho. Isso é doença mental. Pergunta para a mãe dela se ela é aquilo na casa dela. Isso é loucura, idolatria no talo. Esses atos de pseudo-revolução, eu lembro certinho, era tudo vaidade. Mas isso se faz com o quê? Com oração, preparo, sofrimento, trabalho diário, amor ao próximo e fé em Deus. O SDG
É somente Deus a glória. Obrigado pela paciência, passei um pouco do tempo. Deus abençoe vocês. Tudo isso que eu falei, estou aprendendo também. Estou aprendendo. Aqui foi só para compartilhar um pouco. E que Deus coloque aí. Se eu falei alguma coisa, não foi para ofender de forma nenhuma, tá? Mas que Deus abençoe vocês ricamente. Obrigado pela paciência.